A delegação do Internacional já está em Santa Cruz do Sul, onde encara nesta quarta-feira o Avenida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Mano Menezes não surpreendeu na lista de relacionados, mas vai promover duas mudanças na equipe titular. Mário Fernandes e Pedro Henrique ganharão vagas entre os 11 iniciais e farão as suas estreias como titulares nessa temporada de 2023. O diretor executivo de futebol, William Thomas, deu uma importante entrevista ao repórter Lucas Dias na Rádio Bandeirantes, onde falou sobre centroavantes, disse que o Inter está interessado por Borré, descartou nas entrelinhas o centroavante Mikael e falou sobre a busca colorada por volantes e sobre a situação do colombiano Cuellar, que interessou em algum momento a direção colorada. Ele fala também sobre o impacto que a perda de receitas no quadro social vai trazer para o orçamento do departamento de futebol em 2023. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. Eu começo falando sobre a atividade que aconteceu pela manhã no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes fechou o treinamento para a imprensa. Apenas abriu a atividade no aquecimento. Foi possível observar, por exemplo, que Carlos de Pena ficou trabalhando na academia. Mas calma, ele não é um problema para a partida desta quarta-feira contra a equipe do Avenida em Santa Cruz do Sul. Aliás, o Mano Menezes, nessa atividade fechada, definiu a equipe que vai começar jogando. O João Batista Filho trouxe essa informação durante o Donos da Bola na TV Bandeirantes. E a equipe que começa jogando tem duas alterações em relação à estreia. Mário Fernandes será colocado na lateral direita na vaga de Fabrício Bustos, e Pedro Henrique será colocado no ataque na vaga de Wanderson. O Pedro Henrique tem toda uma simbologia especial, porque ele vai fazer a sua primeira partida vestindo a camisa do Inter na sua cidade natal. Ele é de Santa Cruz do Sul e, obviamente, que é um jogador muito celebrado pela sua cidade natal. Já o Mário Fernandes entra na vaga do Bustos para que ele possa ganhar ritmo de jogo, para que ele possa ganhar uma oportunidade e para que possa girar o elenco, que deverá ter mais mudanças ao longo de outros jogos do Campeonato Gaúcho. O time do Inter para essa quarta-feira será Kehler no gol, Mário Fernandes, Vitão, Moledo e René. O meio-campo com Johnny de Pena, aí uma linha de meias de Maurício, Alan Patrick e Pedro Henrique. Na frente, o Alexandre Alemão, esse é o time do Internacional, para encarar a equipe do Avenida nessa quarta-feira. Próximo assunto é a sequência do dia do Inter. Depois do treinamento, eles viajaram para Santa Cruz do Sul e chegaram lá com uma grande festa da torcida local, que esperou na porta do hotel e celebrou bastante os jogadores. E o Mano divulgou a lista de relacionados. Sem grandes surpresas, o Alisson consta na lista de novo. O John, goleiro reserva que começou agora a treinar no CT Parque Gigante, ainda não foi relacionado. O Inter ainda vai com o Kehler e com o Emerson Júnior. No mais, nenhuma surpresa, o Mikael ainda de fora, o Luca dentro, tudo dentro do imaginado na lista de relacionados do Internacional, da delegação que já está em Santa Cruz do Sul. Nesta terça-feira, o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, entrevistou com exclusividade o William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, e tratou de várias pautas com o dirigente colorado. Eu gravei um vídeo na tarde dessa terça falando sobre algumas informações que foram trazidas nessa entrevista sobre a busca colorada por um centroavante. William Thomas admitiu que o Inter monitora, observa e deseja a contratação de Rafael Santos Borré, mas que a negociação é complexa e que depende de alguma engenharia financeira que o Inter precisa ter algum tipo de abertura no mercado para executar. E na entrevista, William Thomas deu um indicativo de que o Mikael realmente está fora dos planos. E que indicativo é esse? Ele disse, olha, antes de falar do Borré, eu preciso destacar o papel do Alemão no elenco, o papel do Luca no elenco, que são os jogadores que o Inter tem hoje, e não citou o Mikael. Porque, de fato, nos bastidores já se sabe que o Mikael está muito próximo de sair do Inter, basta chegar a alguma alternativa para isso. É só clicar aqui para assistir, eu dou mais detalhes sobre o desejo do Inter por Borré e o que o Inter pode fazer de alternativa de negociação para trazer o atacante colombiano. Mas nessa entrevista, William Thomas fala também sobre outras situações.
E eu quero aqui destacar a fala do William Thomas sobre Cuéllar, tá? Porque o Lucas Dias perguntou isso para ele, jogador do Al Hilal, dos Emirados Árabes, e é um jogador que, enfim, despertou interesse do Inter, e o Inter já admitiu isso publicamente. Prestem atenção na fala de William Thomas sobre Cuéllar. Importante valorizar os que já estão aqui. Johnny, Depena, Matheus Dias em um processo inicial, a recuperação do Gabriel, que é o titular da equipe. Assim que ele retomar, vai ter o espaço dele. Após essa leitura, a gente vai considerar se vai ser necessário ou não ter mais um jogador na posição. A leitura do momento é que estamos bem servidos para essa posição. Cuéllar é um atleta que a trajetória fala por si só. Se for possível e factível, não agora, a gente avalia mais para frente. Tem situações contratuais entre ele e o clube dele. Então, o Cuéllar é um jogador que sim interessa ao Inter, sim, o Inter monitora, mas não para agora, porque agora o Inter está satisfeito com o número de volantes que possui, em especial com a vinda de Baralhas, que o próprio William Thomas admitiu, está passando por exames médicos e depois será anunciado como jogador em definitivo do Internacional. Então, não esperem Cuéllar agora, tá? De fato, o jogador tem mais situações complicadas contratualmente lá no Al Hilal e deve ficar no mundo árabe. Quero repercutir também uma fala do William Thomas a respeito do impacto no departamento de futebol da perda de arrecadação em sócios torcedores que o Inter tem a partir da diminuição do reajuste. Vamos lá, eu expliquei isso ontem. O Inter votou no Conselho Deliberativo um reajuste na mensalidade de sócios de 27%, que daria um aumento na receita colorada de 20 milhões de reais em sócios no ano. Só que o Conselho Deliberativo barrou e derrubou esse reajuste de 27% para 10%, o que faz com que o número que aumentaria em 20 milhões aumenta agora 7 milhões apenas, 13 milhões de reais de perda, o que vai fazer o Inter redesenhar algumas situações de seu orçamento. E o Lucas perguntou para o William Thomas se essa queda no orçamento ela vai representar algum corte no departamento de futebol. E a resposta do William Thomas: como trabalhamos um orçamento estruturado e a parte do futebol tem uma referência de valor, a gente não pode descaracterizar que possa sim ter um impacto. Mas o clube tem potencial de arrecadar de outros modos e manter o investimento no foco principal da entidade, que é o departamento de futebol. Então sim, ele não descarta que existam cortes no departamento de futebol a partir da movimentação que aconteceu no Conselho Deliberativo da queda do reajuste de 27% para 10% nas mensalidades dos sócios torcedores. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Quarta-feira de muito futebol, tem a final da Copinha e tem os jogos do Campeonato Gaúcho. Avenida Internacional, odd do Avenida 6,66, odd do empate 4, odd do Inter 1,47. Grêmio e Brasil de Pelotas jogam na sequência, odd do Grêmio 1,23, odd do empate 5, odd do Brasil 15. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!